A palavra que hoje vamos estar ministrando, ela se encontra em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante, e eu quero hoje falar sobre a humildade. A humildade é um caminho para o encontro com Deus. Se você me perguntar qual seria o caminho mais eficaz de você ter um encontro real com o poder de Deus, um encontro real com a pessoa do Senhor Jesus, eu diria que é a humildade. Tudo começa em você ser humilde. Tudo começa quando você realmente abre mão do orgulho, da soberba. Você sai dessa condição de autossuficiência e começa a reconhecer que existe alguém maior que você, de quem você necessita, de quem você precisa, beber, se alimentar e buscar confiança. Por que não citar agora, nesse início, o que está escrito em 2 Crônicas 7,14? Se meu povo que se chama pelo meu nome, disse Deus, se humilhar. Então, se humilhar vem de alguém que tem um ato de humildade. Se humilhar, orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, você vai perceber que a humildade, o ato de humildade vai ser o primeiro ponto que Deus coloca para então a gente ter um encontro real com Ele, para ter o perdão dos nossos pecados, para ter o seu perdão, para ter a sua bênção, a sua prosperidade. Se você quer conquistar um sucesso, não é a partir da força do teu braço, a partir da força de você mesmo, então eu diria que o orgulho, eu diria que a pretensão, eu diria que a autossuficiência seria aí o ponto de segurança para você. Mas se você quer conquistar algo a partir de Deus, então precisa declarar dependência dele. E eu vou tomar aqui o texto de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, porque aqui vai falar de alguém que tinha tudo para ser orgulhoso, tinha tudo para assumir uma postura de autossuficiência e, no entanto, ele abriu mão de tudo isso para ser humilde. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do Senhor Jesus, da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele então, o apóstolo Paulo vai descrever o sentimento e o caráter de Jesus. Diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo. Deixa eu melhorar aqui na leitura. Assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não sei se você conseguiu aí captar a mensagem, mas eu quero aqui refletir com você a respeito dessa natureza do Cristo, essa natureza que o Senhor Jesus tem, de mesmo sendo Deus, ele realmente se desvencilha de tudo isso para então se colocar em pé de igualdade com cada um de nós. Tem que ser humilde demais, tem que ser muito humilde. É por isso que o próprio Jesus, quando vai nos convidar para o encontro com Ele, em Mateus 11:28, Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós queremos aprender a andar com Deus, queremos aprender a ter um caráter que agrada o coração de Deus. Então Jesus é a pessoa para quem devemos olhar e com quem devemos aprender a ser humildes. Jesus
Diz o apóstolo Paulo que ele teve a natureza de Deus na terra. Ele veio com a natureza de Deus. Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus, porque ele foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Então Jesus era Deus, mas se abdicou de tudo isso, tomando forma de homem, agindo como homem, pensando como homem, se limitando como homem. Ele teve que decidir a ser limitado como ser humano. Jesus sentia dores como Deus, ele sentia dores. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus, se levasse uma topada, quebrava a unha, como você e eu. Jesus, não é? Se submeteu a dor de barriga. Jesus se submeteu a tristezas, a medos, a inseguranças, sabe? Um Deus que criou todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, que é soberano, se submete a tudo isso. Talvez para você e para mim isso não tenha uma mensagem muito forte, porque está na nossa natureza essas coisas, essas fraquezas. Mas para um Deus isso é muito forte, porque Deus não conhece fraqueza, Deus não conhece limites. E Jesus, como Deus, que poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com a sua onipresença, agora se limita a estar em apenas um lugarzinho aqui, outro ali, e está tendo paciência de tomar informações, receber informações, notícias do que está acontecendo lá fora. porque ele não podia estar lá, ele se limitou à condição humana. Jesus foi tão humilde, ele foi tão humilde que para começar o seu ministério, ele teve que receber a unção do Espírito Santo. Ele teve que esperar. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, passou 40 dias sentindo fome, sendo tentado pelo diabo, e ali foi sendo preparado, ou seja, foi treinado. Como que um Deus pode ser treinado? Então Jesus, ele passa por tudo isso, ele convive com os discípulos, não é? 3 anos e meio, e tem paciência de conviver com homens limitadíssimos, e vendo o erro dos homens, e ensinando, e batendo cabeça com as pessoas. E quando ele passa por tudo isso, o troféu que ele ganha é o final de uma morte, e morte maldita, uma morte de cruz. A Bíblia diz que naquela época, quem morria no madeiro, quem morria numa cruz, estava deixando claro para toda a sociedade que ele era maldito. As pessoas passavam e diziam: olha, aquela pessoa é muito maldita, é amaldiçoada, ela não merece perdão, ela não merece nossa misericórdia, porque a lei está colocando ela na cruz. Isso significa que o ato de injustiça está deixando essa pessoa numa condição de amaldiçoada. Jesus assumiu essa condição de maldito por cada um de nós. Ele foi morto com uma morte, e a Bíblia diz: e morte de cruz, significa uma morte de alguém que estava sendo amaldiçoado. E aí Deus traz para Jesus um resultado para tudo isso que eu quero já compartilhar, mas eu quero pincelar um pouco mais nessa questão da humildade. Se você for olhar para a história da humanidade, se você for olhar para a história do povo de Deus, dos homens com quem Deus se relacionou, os homens com quem Deus andou, e a quem Deus deu chances, como por exemplo Caim e Abel. A história de Caim e Abel é uma história que nos ensina muito, porque Abel trouxe um sacrifício para Deus, e Deus se agradou do sacrifício de Abel. Já do sacrifício de Caim, Deus não se agradou, e Caim percebeu isso. E ao invés de Caim tomar uma postura de humildade, dizer: Senhor, como que eu posso fazer para te oferecer um sacrifício que te agrade, como fez meu irmão Abel? Ao contrário disso, Caim se levantou contra e se enraiveceu, e o orgulho, a soberba, falou mais alto ao seu coração, e então ele se levantou contra o seu irmão por causa da inveja, por causa do orgulho, por causa da raiva, da ira, e ele matou seu irmão. Por quê? Porque Deus se fez, se demonstrou aceitável diante do sacrifício de Abel e não do de Caim. E Deus então vem para Caim: Caim, o que aconteceu com Abel? Ele disse: sou eu, porventura, guardador do meu irmão? Olha o orgulho do cara, olha a soberba, olha a petulância, olha a maneira como ele dá uma resposta para o próprio Deus. Sou eu, porventura, guardador do meu irmão?
que meu irmão se vire para lá, eu respondo pela minha vida e não pela vida do meu irmão. E Deus disse: o que você fez, Caim? O sangue do seu irmão Abel me clama desde a terra. Se você tivesse se comportado de maneira diferente, e claro que Deus não falou essa palavra, mas no contexto nós podemos colocar humildade. Se você tivesse se comportado com humildade e procurado me agradar com um sacrifício, será que não teria sido aceito? É claro que sim. Mas o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. O que Deus estava falando? A tentação veio à tua porta. O inimigo veio e colocou orgulho, soberba, inveja, ira no seu coração. Mas cabe a você dominar isso. Cabe a você enfrentar isso com uma outra resposta do coração, com humildade. E então, Deus amaldiçoou a Caim. Caim teve a história que teve, foi uma infelicidade no seu futuro. Nós podemos aprender com a história dos homens que erraram a não errar. Por que não aprender, por exemplo, com a história do rei Saul? Quando o profeta Samuel chega para o rei Saul, no livro de 1 Samuel, no capítulo 10 em diante, você vai perceber a ruína, né, de Saul. Saul, ele é escolhido por Deus, ou melhor, Deus dá um sinal de que queria que Saul fosse rei, porque o povo estava pedindo um rei. E Saul teve uma trajetória muito boa. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido a rei, quando ele saiu de frente da presença de Samuel, o seu coração foi mudado num outro coração. O próprio Deus mudou o coração de Saul. Só que Saul foi deixando, o orgulho entrar, a soberba entrar. Daqui a pouco ele não dependia mais de Deus, porque tinha um grande exército. Daqui a pouco ele não lembrava mais de Deus, não respeitava mais Deus, porque agora ele se achava no direito de tomar as decisões que ele queria sem consultar a Deus. E um dia Deus mandou que Saul, numa missão, exterminasse todos os inimigos. Saul não fez como Deus falou, pegou o gado, os bois, e pegou o rei inimigo que deveria ter sido destruído, não destruiu, trouxe. E Deus então falou para o profeta Samuel: vai e diga para Saul que eu o rejeitei, porque eu escolhi um outro homem segundo o meu coração, um outro homem que tem um coração igual ao meu. Qual é o coração de Deus? O coração de Deus é humilde. Jesus falou assim: eu sou humilde de coração. Então Deus é humilde, Jesus é Deus. E então, quando o profeta Samuel chega para Saul e diz: olha, Deus rejeitou você, Deus levantou um outro rei, e então você está fora do caminho do Senhor. E ao invés de Saul se humilhar, ao invés do rei Saul chegar e dizer: Senhor, me perdoa, eu realmente fiz errado, me dê uma chance. Não, ele simplesmente chega para o profeta Samuel e diz: me honra diante do povo, me honra diante das pessoas, porque o que o povo vai pensar de mim agora? E ele pega na veste de Samuel e puxa a veste de Samuel, e Samuel faz esforço e as vestes rasga. E Samuel, com uma palavra profética, diz: Deus hoje rasgou o seu reinado. Ou seja, até parece que havia uma chance para Saul, mas a partir do momento que Saul rasga as vestes de Samuel como um ato de apelo, pedindo para ele honrar diante do povo, Samuel libera essa palavra: hoje Deus rasgou o seu reinado. Diferente do rei Davi, Samuel estava preocupado com a coroa, com a sua reputação, em como as pessoas estavam olhando para ele. Davi foi levantado rei, você conhece a história. Lá na frente, Davi também peca. E o pecado de Davi aparentemente era pior do que o pecado do rei Saul. Mas quando o profeta Natan foi até Davi e disse: olha, você pecou contra Deus, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Ao contrário da atitude do rei Saul, sabe o que Davi fez? Ele se humilhou e disse: pequei contra o Senhor, pequei contra o meu Deus. E a partir daquele momento, Saul passou alguns dias de jejum, vestiu panos de saco e não comeu, não bebeu, não dormiu, ficou de jejum, se humilhando diante de Deus. É nisso que a Bíblia diz que Davi tinha um coração igual ao coração de Deus, porque não era a santidade de Davi, era o caráter, era a capacidade que ele tinha de retroceder, de pedir perdão, de se humilhar, de se arrepender. Esse coração humilde
é tão importante para a nossa vida que o próprio Jesus vai contar a parábola de 2 homens que foram ao templo para orar. Um era fariseu, e um fariseu, diante da sociedade, era um homem de Deus, estudioso da palavra de Deus, alguém que alcançou um patamar de espiritualidade maior. E esse fariseu chegou diante de Deus e ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque eu não sou como os demais pecadores. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tenho. Quer dizer, a oração do fariseu foi só colocando suas qualidades diante do Senhor. Então aquilo estava fazendo com que ele se inchasse, não é? E se achasse bom e justo diante de Deus. A Bíblia diz que, por outro lado, o publicano, o outro homem que foi orar, não se achava nem digno de olhar para o céu, mas inclinava sua cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E Jesus disse que o publicano saiu justificado naquela oração e não o fariseu, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas é todo aquele que se humilhar será exaltado diante do Senhor. E Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a humildade de Jesus foi demonstrada, ele se submetendo à condição humana e uma morte de cruz. Talvez muitos de nós não entendemos essa palavra porque está muito longe, vivemos em justiça própria. Quando escutamos aquela palavra onde Jesus disse: se alguém bater na tua face, dê a outro. Se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te roubar, tomar a capa, dê tudo, porque mais vale a vida do que essas coisas. Talvez essa palavra soe estranha ao seu coração quando você aprendeu a garantir o seu quinhão, a garantir, sabe, a sua segurança. E ainda que isso de repente seja por cima de qualquer coisa, seja às custas do prejuízo dos outros. De repente você cresceu num ambiente onde te ensinaram que você tem que garantir o seu, tem que brigar pelas suas coisas. E aí você aprendeu até matar por causa disso, a ofender as pessoas por causa disso. E você não se humilha, não pede perdão, porque você aprendeu que você tem que estar por cima o tempo todo. Jesus nos ensinou um caminho diferente. Quando nós nos humilhamos, somos humildes. Quando não insultamos as pessoas, quando não reivindicamos nossos direitos, quando não humilhamos as outras pessoas, mas assumimos uma postura de humildes, de sempre aqui, na humildade mesmo. A Bíblia diz que o Senhor nos defende. É o Senhor que defende a cada um de nós. É o Senhor que de fato nos garante a nossa segurança. Quando eu vejo pessoas usando os meios que têm de comunicação para se defender, sabe, para brigar mesmo nas redes sociais, coloca aqueles textos enormes, né, desabafando, buscando com isso se vingar, apontar o dedo, ferir o coração de outras pessoas, mandam recados, né, enfim, se defendendo. Eu percebo que essas pessoas não aprenderam ainda que é Deus que defende, porque para isso tem que ser humilde. Para isso você precisa assumir uma postura de humildade. A Bíblia diz que Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Agora, qual é o resultado da humildade? Qual é o resultado de você assumir uma postura humilde, dependente de Deus? A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e nessa humilhação orar, buscar minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, 3 coisas acontecem quando nós nos humilhamos. Deus nos escuta. Segundo, Deus nos perdoa. Terceiro, Deus sara a nossa terra, ou seja, Deus nos prospera. Deus prospera os nossos caminhos. E o resultado final, por exemplo, da humildade de Jesus é que
Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se exalta, Deus te humilha. É assim mesmo. Satanás estava diante de Deus e era um querubim ungido. Se exaltou, Deus o humilhou e lançou para o inferno. Jesus, ao contrário de Satanás, não era uma criatura, mas era um filho, era o próprio Deus. Ele se humilhou e Deus o exaltou e o colocou no trono acima de todas as coisas. Então a humildade, ela vai ser tremenda para a nossa vida. Seja humilde com seus pais, seja humilde com seus colegas de trabalho, colegas de escola, seja humilde com sua esposa, com seu esposo, com seu sócio, seja humilde com o teu próximo. E Deus vai te exaltar, e as próprias pessoas, por causa da tua humildade, vão te dar, um lugar de honra no coração delas, no ambiente delas. Vamos aprender a ser humildes e nós seremos um povo abençoado. A sociedade será curada, sarada, abençoada por meio das nossas atitudes de humildade. Que essa palavra toque o seu coração, que essa palavra te ajude a se aproximar de Deus. A humildade é um caminho para o encontro com Deus. A humildade não é covardia, a humildade é declaração de rendição total a Deus, de dependência total de Deus. E isso deve nos levar a uma prática, um estilo de vida que demonstre que de fato somos dependentes de Deus, que não buscamos a nossa defesa, mas deixamos que Deus nos defenda e, sobretudo, essa humildade vai nos levar à compreensão e à noção de que somos dependentes de Deus para a salvação. Só Jesus pode nos salvar e por isso que eu tenho fé em Jesus e é por isso que eu sou dependente de Jesus. Deus te abençoe com essa palavra em nome do Senhor Jesus.